Dr. Lucas, assisti a um vídeo e fiquei pensativa. O vídeo dizia que o otimismo é o inimigo do amor, e que devemos aceitar que vamos nos casar com a pessoa errada. Isso não soa meio depressivo para a psicologia? Entendo por que você pensa assim, Sofia. Mas cientificamente, o que o vídeo chama de pessimismo, nós chamamos de ajuste de expectativas e realismo afetivo. Podemos ver que as emoções são sinais funcionais. Se você entra em um relacionamento esperando êxtase perpétuo, qualquer conflito aciona sua amígdala como se fosse uma ameaça vital, gerando pânico ou fuga. Então, o problema está no romantismo mágico que esperamos? Isso mesmo. A paixão ativa o sistema de recompensa mesolímbico, muita dopamina. Essa é a característica do amor apaixonado. Mas o amor sustentável precisa ter uma certa habilidade e depende da regulação emocional constante. Agora estamos falando sobre os modelos internos de trabalho. A famosa teoria do apego. Como assim? Modelos internos, teoria de quê? São os conceitos que criamos na infância sobre como o amor funciona. Se o seu cérebro aprendeu que amor é igual a ser ignorado, você pode buscar inconscientemente pessoas distantes. A terapia ajuda a desenrolar isso na nossa cabeça. Na neurociência, isso é conhecido por neuroplasticidade dirigida. Entender o padrão para criar novas respostas corticais lógicas, em vez de apenas reagir emocionalmente. Mas e a compatibilidade? Ela é o fruto do amor e não o pré-requisito? Esse ponto é fascinante. As nossas atitudes, gostar ou não de algo, não são estáticas. Elas são moldadas por processos reflexivos. Quando você decide investir em uma relação, você está usando o córtex pré-frontal para construir uma narrativa comum. A pessoa certa não será encontrada no aplicativo de namoro. Ela será construída através da reparação de crises com a pessoa que você escolheu para amar. Então, o amor real exige que sejamos um pouco engenheiros das nossas emoções? Sim, a pessoa perfeita não existe, lembra? O que precisamos desenvolver é a capacidade de ouvir e conversar sobre as falhas um do outro, sem se fechar defensivamente. Então, se fechar defensivamente, é o que mata o amor? O conflito não mata o amor. O que mata o amor é a incapacidade de reavaliação cognitiva após o conflito. Se você já escolheu alguém, conversar auxilia na resolução dos conflitos e na manutenção do amor. Se você está procurando alguém para amar e ser amado, dê atenção àquelas pessoas que conversam sobre os desacertos e sabem ouvir. Elas estão propensas a cultivar o amor. Se eu vejo seu erro como você sendo uma pessoa má, eu me defendo. Se eu vejo seu erro como você estando estressada e agindo sob um padrão antigo, eu me conecto com você. Isso é o que a ciência chama de atribuição benévola. No fundo, o amor é aceitar que somos dois idiotas amáveis, tentando aprender uma língua difícil de entender. É uma boa comparação. É trocar o mito do final feliz pela realidade do aprendizado contínuo. Menos dopamina de curto prazo e mais ocitocina de longo prazo, através da aceitação das vulnerabilidades de cada um. Aproveite para compartilhar com alguém que você ama, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado.